O número das infecções confirmadas no Ceará continua a subir e encontra-se por volta de 37.900 infecções. A cifra de recuperação alcança mais de 27.766 pessoas. Os óbitos chegam a mais de 2.700 infectados falecidos. Fator de reprodução, que indica quantas pessoas sadias um doente pode transmitir o vírus, está abaixo de 1, e o último cálculo redundou em 0,95. No Ceará, o número de pacientes acometidos pelo Covid-19 ultrapassa 7.400. As infecções diárias diminuíram para 0 enfermos. Caso nos próximos dias não sejam computados resultados de testes ainda não confirmados em laboratório. Ontem foi cadastrado um óbito por Covid-19. O desenvolvimento da pandemia no estado do Ceará aproxima-se do valor limite assintótico, como mostra o gráfico. A linha azul mostra as previsões de evolução e a curva com bolinhas brancas representa os casos atuais. Note-se ainda no gráfico a zona de crescimento da curva em vermelho, a zona de pico em amarelo e a zona de decrescimento em verde. Na zona vermelha de crescimento, há uma linha vertical que indica o ponto de inflexão, que se situa justamente no cruzamento da linha vertical vermelha com a curva da mesma linha, que é o ponto na qual a curvatura troca de orientação, abandonando a tendência de crescimento exponencial, crescer muito rápido, para assumir uma inclinação mais amena. A zona verde vai indicar o período de crescimento da curva. Ao que diz sobre o número diário de casos, esse já alcançou o pico e aproxima-se presentemente do número 0. Caso novos testes em análise não sejam confirmados em laboratório como positivo. No gráfico, a curva em laranja representa as previsões produzidas, já as colunas em azul representam a situação do que ocorreu. Em declínio contínuo, o fator de reprodução já encontra-se bem abaixo do número 1. As bolas brancas no gráfico indicam o fator de reprodução que mostra a capacidade de um enfermo infectar pessoas sadias. A curva em azul é a previsão desse fator. As linhas em vermelho, 5%, e verde, 1%, representam a porcentagem dos casos diários de infecção. Este gráfico, em laranja, os casos confirmados, e em verde, os óbitos, exibe a defasagem entre casos confirmados, traçado em laranja, e óbitos por dia, colunas em verde. O gráfico realça que o número de óbitos por Covid-19 está diminuindo dia após dia. Esta previsão pode ser relevante para as medidas de abertura econômica e preparo da rede de atendimento. Importante também é o gráfico de óbito por faixa etária, representadas para o sexo feminino em laranja e para o sexo masculino em verde. O gráfico aponta a vulnerabilidade dos idosos acima dos 60 anos, bem como a resistência de crianças e indivíduos mais jovens. Na comparação com outras capitais nordestinas, Fortaleza ocupa o segundo lugar no número de infectados por 100 mil habitantes, logo após o Recife e antes de São Luís do Maranhão. Entre os municípios da região metropolitana, o município de Eusébio ocupa a situação mais crítica na comparação, seguido pelo de Fortaleza e pelo de Itaitinga. Na confrontação com outros municípios do Ceará, Eusébio está isolado em quadro crítico
seguido por Fortaleza, por Sobral e por Itapipoca.